Boa noite, meus queridos. Estamos mais uma quarta-feira aqui para fazer o estudo de quarta-feira e ainda, né, com muita saudade dos irmãos e sentindo uma expectativa boa de que nós estaremos nos reunindo, né, em breve. O Senhor vai te abençoar, a gente vai estar junto novamente, vai estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor juntos, como um corpo que somos. Por enquanto, somos um corpo em cada casa, né? Mas nós seguimos firme aí no propósito do Senhor, tudo tem tempo, o tempo do Senhor é diferente do nosso tempo, e a gente tem que ter paciência e esperar, né? Saudade é grande, vontade grande de estar com os irmãos, e algumas cenas até, né, fazem a gente se emocionar, a gente vê fotos, vê vídeos, né? Esses dias eu estava vendo os vídeos do batismo aí que os irmãos colocaram no grupo, e realmente é muito emocionante. Aquele dia, né, foi muito especial que a gente estava lá, lembra, né, no último batismo que nós tivemos na nossa igreja. Mas, continuando aí nossos estudos, nós encerramos, né, esse último pedacinho do livro de Segunda Reis, e esse Segunda Reis ele se encerra com o início do cativeiro babilônico. Foi um período difícil para o povo, foi um período de 70 anos cativos na Babilônia e depois mudou o império para Medo-Persa. E só o Senhor mesmo para livrar o povo dele desse tempo de exílio, né? Não tinha condição de Jerusalém pequena do jeito que é, Judá pequena do jeito que é, se libertar de um império como o Império Babilônico e depois o Império Persa. Mas o Senhor separou esse tempo para o povo poder refletir realmente o que fizera, o que o povo era mau. E cada um rei que foi substituindo o outro era pior, né, era ruim também. Salvo alguns poucos reis que eram bons, né, como Asa, Josias. A grande maioria que assumiu era ruim, era mau, fazia as coisas erradas. E o Senhor usou Israel como exemplo para todas as nações. A gente muitas vezes pensa que Deus é provinciano quando pensa que ele só cuidava de Israel e só tinha Israel como nação. Não, Israel foi usada como exemplo para nós. Israel era uma nação que tinha tudo para ser feliz, tinha tudo para viver bem. Israel não viveu bem porque Israel seguia o que era mal, não seguia o que Deus queria. E tudo que Israel sofreu é um reflexo para a gente, né? Que o Senhor quer sempre o melhor. O Senhor quer sempre que nós sigamos o caminho certo, o caminho correto, mas muitas vezes nós queremos seguir pelas nossas próprias vontades e seguimos outros caminhos. A palavra do Senhor diz, e muita gente usa isso como profecia, né? Profecia entre aspas, porque já está profetizada na palavra do Senhor, que o Senhor tem grandes obras para fazer na vida de cada um de nós. E se essas obras não foram feitas ainda é porque nós não permitimos. Então muitas vezes não permitimos a ação do Senhor e por isso o Senhor deixa de realizar os grandes projetos que Ele tinha para a vida de cada um de nós. Israel era um povo assim, era um povo para servir de exemplo. Não foi um povo privilegiado por ter o Senhor como Deus, não. Deus é Deus de todas as nações. Mas Israel foi vista como exemplo, para que a gente pudesse entender que se eu caminho no caminho do Senhor, o Senhor há de me abençoar, o Senhor há de me dirigir. Se eu não caminho no caminho do Senhor, então as mãos do Senhor, a proteção do Senhor não está sobre mim. Ruindade do Senhor, talvez você pense nisso. Mas será que Deus é ruim assim? Se andou no meu caminho está certo, se não andou, castigo? Não, Deus, primeiro que Deus não castiga, tá? Deus não castiga ninguém. Segundo, que as escolhas de andar com Ele ou não são as nossas escolhas. Ele indica o caminho, ó, segue por aqui que o caminho vai dar certo. Mas a gente é teimoso. Tem aquele aparelhinho GPS, né? O GPS está sempre dizendo o caminho para a gente, mas muitas vezes a gente fala assim, não, vou por outro caminho aqui, que eu acho que tem um caminho melhor. Eu acho, né? E nós vivemos sempre nesse achismo, e muitas vezes Deus fala, olha, o caminho certo é esse.
E a gente fala assim, mas eu acho que esse caminho aqui é melhor. O caminho da felicidade é esse. Aí você fala, não, mas eu acho que se eu for seguir por esse caminho, eu vou ser mais feliz. Então as minhas escolhas vão me levando aonde eu quero ir. E os resultados são única e exclusivamente de responsabilidade minha. Certo? Eu poderia confiar no Senhor para muitas coisas. Mas aí eu falo assim, não, mas se eu confiar no Senhor, pode ser que não aconteça. Como se Deus me negasse alguma coisa que Ele prometeu. E aí eu vou tentar agir por minha conta. Eu vou fazer as minhas escolhas. E aí, depois de dar errado, eu falo assim, poxa, Deus me castigou. Não castigou, é consequência. Deus não castiga, mas a consequência das suas escolhas ficam. Se Deus está te dizendo, segue por esse caminho, você escolhe aquele outro ali, né, a consequência vai ser, você vai chegar num lugar onde você não queria chegar, ou vai chegar de uma maneira errada, ou vai chegar muito depois, mas é porque as suas escolhas geraram esse caminho. Israel era uma nação que serviu de exemplo para a gente isso, o Senhor sempre dizendo, olha, o meu caminho é esse. Aí tudo que Israel sofreu, foi porque Deus castigou? Não, foi porque Israel resolveu tomar outros caminhos, buscar outros deuses, fazer outras coisas. E nós devemos entender isso, ver Israel como exemplo e mudar a nossa postura, porque o Senhor não só traça o caminho, indica o caminho e avisa o que vai acontecer de errado se a gente continuar nesse caminho. E a gente insiste e depois reclama com Deus? Fala sério, né? Só o Senhor mesmo para ter paciência com a gente, né? Só o Senhor é Deus, porque eu não tenho essa paciência, irmãos. Eu não tenho, né? De viver milênios como o Senhor vive, dizendo para cada um de nós como seguir, onde caminhar, qual direção tomar, e ver as pessoas tomando sua própria decisão errada, e depois no final de tudo ainda reclama com Deus que a decisão dele deu ruim, né? Então, só Deus mesmo para ter tolerância, porque eu não teria tanta tolerância assim como o Senhor tem. Mas esse foi, né, o início do cativeiro de Israel, final do livro de 2 Reis, que o faraó, né, tomou aquela terra, mas depois, logo depois veio o Império Babilônico e tomou de Faraó, e assim começou lá os 70 anos de exílio, a Babilônia, tempo lá do Daniel, do Ezequiel, do Isaías, né? E foi um tempo também que serviu muito para as pessoas amadurecerem. E toda dificuldade gera um amadurecimento. Então não critica tanto a Covid-19, a nossa confinação, né? Nosso confinamento em casa, porque são tempos que nós estamos também aprendendo. Tempo que nós estamos revendo muitos conceitos, tempos que a gente tem buscado mais o Senhor também. Muita gente tem sido edificada nesses tempos. Então, todo tempo difícil é um ponto de partida, é um ponto de início para um recomeço. E todo recomeço ele tende a ser melhor. Minha mãe já dizia um ditado, né? Quem volta atrás nunca erra o caminho. Né? Então, nós temos que voltar atrás dos nossos conceitos e aí seguir o caminho correto. Amém? Termina assim o livro de 2 Reis e começa o livro de Crônicas, né? 1ª e 2ª Crônicas. Crônicas é história, crônicas são fatos narrados. Crônicas dos reis de Israel. Então são vários reis que passaram e Crônicas ela conta a história desses reis. Nós vimos até aqui no final de 2 Reis, né, o início do exílio babilônico e tudo mais, mas agora Crônicas ele vai começar de novo a contar a história dos reis de Israel. As mesmas histórias dos reis que nós passamos, Crônicas agora volta a contar as histórias dos reis. Né? E passa ali 9 capítulos falando de genealogia. Primeira genealogia de Adão até Noé, depois, né, de Noé até Israel, depois Israel os seus filhos, depois cada um filho, né, a genealogia de cada um filho de Israel, né, que é Jacó, e assim vai por diante. Então, são 9 capítulos falando da genealogia.
que pode parecer um pouco maçante a leitura disso tudo, mas serve para o nosso contexto histórico. Serve dali sair muita base histórica para a gente saber quem é filho de quem surgiu, de onde surgiu aquele povo, de que descendente surgiu aquele povo, visto que todos vieram de Noé, não é mesmo? Então, dali se diz todos os descendentes. Então, é uma leitura um pouco maçante, mas é uma leitura muito importante para que a gente tenha consciência das coisas, dos fatos narrados nessas histórias. Então, passam-se esses 9 capítulos, chega no capítulo 10, que conta a morte de Saul. Saul, primeiro rei de Israel. Livro de Crônicas, Crônica dos Reis, então começa a contar sobre o primeiro rei, que é Saul, que já começa narrando, né, a sua morte. Mas se a gente voltar um pouquinho, como surgiu essa história do primeiro rei de Israel, até então o Senhor tinha o homem de Deus que tomava conta do povo, né? No caso o profeta, que estava no momento, né, o homem de Deus, o sumo sacerdote. E nesses tempos onde surgiram os reis, quem estava no comando, né, quem era o Senhor, era Samuel, profeta Samuel. Então Samuel estava no comando. E o povo pediu a Samuel um rei, porque todas as outras nações tinham rei. E só Israel não tinha rei. Então Samuel vai triste conversar com o Senhor e fala o seguinte: Senhor, eles me rejeitaram, eles querem um rei, não querem mais o meu governo. E o Senhor fala para Samuel: Samuel, não fica triste não. Eles não te rejeitaram, eles me rejeitaram. Eu sou o líder da nação. Israel é o meu povo, o povo que eu cuidei, o povo que eu tirei do Egito, o povo que eu ajudei a caminhar no deserto, o povo que eu dei às nações, todas as nações na mão de Israel, o povo que eu fiz assentar na terra, o povo que eu dei maná, que eu abasteci, que eu alimentei, o povo que eu gerei, o povo que eu cuidei. Agora fala que não quer mais o meu comando, que quer um homem para governar entre eles. Você é apenas o meu representante. Samuel era o representante de Deus, mas quem realmente comandava o povo era Deus. E quando o povo pede um rei, Deus fala: olha, eles não estão te rejeitando, eles estão me rejeitando. Então Samuel sai para fazer a vontade do povo e o povo escolhe Saul porque era um homem bonito, né? De boa aparência, bom aspecto, um homem que falava bem, era eloquente, inteligente, né? Tudo que muita gente quer, um líder da nação, né? Bonito, inteligente, que fale bem, diferente dos nossos últimos presidentes. Perdoe os presidentes, mas o Lula, a Dilma e o Bolsonaro não são exemplos de beleza, mas o Saul foi escolhido pela beleza e por ser uma pessoa que falava bem e tudo mais, senso de liderança. Então, né, colocaram Saul no poder e tiraram Deus do poder. Né? Que absurdo. Tiraram Deus da liderança e colocaram Saul. E Saul, homem falho, falhou muito com o Senhor e chegou no ponto que o Senhor falou: olha, você está falhando tanto no comando da minha nação, eu abri mão de comandar a nação para colocar você, e você está fazendo esse monte de coisa errada, né? Você vai perder o trono. E não só vai perder o trono, não vai ser para sua descendência continuar reinando. Aí a gente chega lá no capítulo 10 de 1 Crônicas, né, que é o livro que a gente está falando agora, estudando agora. E Saul, no comando do povo, ainda foi para a batalha, e na batalha ele ficou cercado pelos inimigos, e quando ele percebeu que ele não tinha mais jeito mesmo, que ele ia morrer, ele preferiu morrer pelas mãos de um israelita. E ele pede ao seu armeiro, né, a pessoa que cuidava da arma dele, para que o matasse. E o camarada falou: não, de maneira nenhuma eu vou fazer isso contra o meu rei, tá doido? Então Saul, como viu que não tinha jeito mesmo, se lançou sobre a sua própria espada, né? Ele cometeu suicídio. Em japonês seria o harakiri, né? Não sei, alguma coisa assim, né? Lançou-se sobre a sua própria espada e morreu.
E os filhos dele também foram mortos. Então não tinha descendente ao trono direto, né? Tinha alguns outros descendentes indiretos, mas os seus filhos, ele os filhos dele morreram nessa batalha. Então o reino é entregue a Davi. Davi, o escolhido de Deus, Davi, o homem segundo o coração de Deus, que aí vai começar lá, a partir do capítulo 11, a falar sobre a história de Davi. Mas antes da gente entrar na história de Davi, a gente deixa esse relato sobre o final de 2 Reis, que é o exílio babilônico. Depois entra no livro de Crônicas, como eu já falei, Crônicas e as histórias dos reis de Israel. Então volta de novo lá para Saul, primeiro rei. Eu contei agora como foi a posse de Saul, por que o povo pediu Saul,